Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, aos Hebreus 6:1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Emmanuel. E agora, a palestra. Nesse momento, vamos dar continuidade a mais um estudo do Jefa, dessa vez falando do capítulo 3 do livro dos Médiuns, que é uma continuidade feita sobre os itens anteriores. E nos itens anteriores foram estudadas as manifestações físicas e hoje nós vamos falar das manifestações inteligentes nos seus itens 65 até o item 71. Há que se entender que o período de tempo que temos para fazer o estudo é pouco. Então recomenda-se que em casa, com calma, com tranquilidade, leiam
essas perguntas, leiam esses itens para começar a entender melhor e compreender melhor alguma coisa. Tentaremos passar alguns esclarecimentos que o Kardec nos deixou para que pudéssemos entender o que são essas manifestações inteligentes e como ele chegou a esta solução. No item 65, o Kardec ele comenta que nós tínhamos acabado de ver, nos itens 64 e anteriores, que nada revelava a intenção de uma potência oculta e os seus efeitos que passavam em revista, foi feita a revista por eles, poderiam explicar-se perfeitamente através da ação de corrente magnética ou elétrica ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada para que esses fenômenos que ocorreram das mesas fosse aceito como tal. Mas teria, não há dúvida, prevalecido tal fenômeno ou tal teoria se outros fatos não tivessem vindo a demonstrar como uma teoria insuficiente, ela é falha. E por quê? Esses fatos são provas de inteligência que eles deram, que os fenômenos deram. Como assim? Ficou evidenciado que mesmo admitindo-se que em tais casos a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido que houvesse, ou outra causa que poderia estar associada, qual seria ela? Qual era essa causa? Qual é a inteligência que bolou esta causa? Porque se há uma causa, tem que haver, se tem um efeito, tem que haver uma causa anterior. Então, alguém fez aquilo para fazer aquele efeito. Foi o que a observação, sendo prolongada, mostrou e o Kardec nos mostra. No item 66, ele nos orienta e nos ensina e nos mostra algumas coisas interessantes. A primeira que ele comenta é que para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia, mas, porém, que prove ser um ato livre e voluntário. Isso é importante. Ou seja, tem que exprimir uma intenção ou responder a um pensamento, de certo, quando uma ventoinha se move, é o que ele nos citou, ela se move porque o vento faz ela se mover. Mas se ela mudasse de direção, mesmo com o vento, se ela tivesse com o vento no sentido oeste e a ventoinha sopado no sentido leste, inversamente à situação do vento, alguma coisa fez com que isso ocorresse. Porque se o fenômeno físico, o vento, está fazendo com que ele gire no sentido, por que ela sozinha está girando em outro? Tem alguma coisa estranha. Era o que ele falou e o que ele nos mostra. Então toda a gente sabe que apenas obedece o que? A pequena impulsão mecânica, essa ventoinha. Se ela inverter, tem alguma coisa que fez com que ela invertesse a posição. E aí no 67, ele comenta sobre as mesas girantes, já aproveitando o item 66, dizendo que para uma manifestação ser inteligente é indispensável que não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia, mas ela prova ter um ato livre e voluntário. Então, ele comenta no 67 que nós vimos as mesas levantar, sim, da pancada, e sob a influência de um ou outro ou muito dos médios, elas fizeram isso. O primeiro efeito inteligente observado por isso foi o de obedecerem aos movimentos de uma determinação. Exemplo: mesa vá para a direita, mesa vá para a esquerda, mesa levante, mesa caia, bata no chão, dê tantas pancadas, faça isso, faça aquilo. Bom, é um fato estranho que uma mesa, né,
faça isso, você mandando ela fazer direto, faça aquilo. Primeiro que ela teria que ter para saber o que é esquerda, saber o que é direita, saber quantas que é batida, 1, 2, 3. Esses detalhes foram levados em consideração. E aí ele diz, assim é que, sem mudar de lugar, a mesa erguia, como ele falou, alternativamente sobre um pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia número de determinadas pancadas. Doutras vezes, sem alguém encostar nela, como seja, sem contato de pessoas, passeava sozinha pelo paciente. Ela andava sozinha, de um lado para o outro, andando, passeando. É uma situação estranha. Garanto que se a gente estiver em casa, a mesa começar a rodar sozinha, para lá e para cá, vai ter muita gente que vai correr com medo. Vai pensar que está alguma coisa errada na casa dela. Mas, naquela época, aceitou-se porque estava se estudando. Está bem visto também que pôs à parte uma suposição de fraude nessa ocasião, porque as pessoas que estavam assistindo e estudando eram pessoas idôneas, eram pessoas sérias, e o Kardec, por isso, descartou a fraude. Mas ele nos mostra aqui, nesse mesmo item, que ele vai falar de fraudes e de embustes contra as quais a gente tem que ter muita prudência para que a gente fique precavido contra elas mais adiante. Ele vai comentar isso, ele mesmo aqui fala. No seu item 68, ele fala que, por que ele continua dizendo sobre a inteligência? Ele diz assim, vou ler só um trechinho pequeno que é para a gente poder compreender melhor. Por meio de pancadas e sobretudo por meio dos estalidos que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, como seja, por isso que eu li, a imitação do rufo de tambor, de fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão de um canhoeiro, depois a de um ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo diferente de áreas, etc. É um campo muito grande para ser explorado. E aí chegou-se à conclusão que havia ali inteligência oculta que forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, o que ela de fato fez, respondeu. Por um sim ou por um não, dando um número de pancadas diferentes, e convencionou-se para um caso ou outro. E aí, por serem muito insignificantes essas respostas, ou seja, as respostas eram muito simples, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse a letra do alfabeto, que compusesse assim as palavras e frases. E assim foi feito. E a mesa fez. Aí é que está. Como é que ela conhecia a letra A? Vamos lá. A letra B, a letra C. Como é que ela poderia fazer palavras se a mesa é um ser parado? Então tem algo por trás daquilo, é essa a conclusão que eles chegaram, que fez com que ela entendesse a letra A, a letra B, a letra C e começasse a se comunicar. E aí no 69 é que ele vem nos mostrar uma coisa importante. Esses fatos, repetidos a milhares de vezes e por milhares de pessoas em diversos países, não deixaram dúvida de que apareceu uma manifestação de natureza inteligente. E aí apareceu um novo sistema no qual essa inteligência seria do médium. Foi o primeiro estudo que eles pensaram. É a inteligência do médium que está fazendo isso. Ou a inteligência daquele que está perguntando é que está fazendo isso. Ou mesmo de alguém da assistência que estivesse ali. Porém, ficou difícil de explicar como é que o médium poderia fazer isso, ou como um assistente poderia fazer isso, ou como alguém
que estava lá poderia refletir na mesa as respostas e se expressar através de pancadas. Então, eles deduziram naquela época que eram por onde? Pelo pensamento. Mas o pensamento vai dar pancada? A gente tem que parar para pensar essa pergunta, né? Era um fenômeno ainda mais alto, um fenômeno muito estranho. Por você, por pensamento, eu quero dar 3 pancadas, a mesa bate para mim, você pensa para mim, mesa dá 3 pancadas, a mesa 1, 2, 3. É meio esquisito isso, não é? E aí, o fenômeno ficou meio estranho, que todos tinham observado. E não tardou que essa experiência demonstrasse que era inadmissível que tal opinião fosse a opinião para a solução do problema. Efetivamente, o que aconteceu? Essas respostas se achavam em posição formal com a ideia dos assistentes, mas estava fora do alcance intelectual do médium. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, que havia respostas que o médium, por exemplo, não poderia conhecer. Haviam línguas diferentes em que a mesa respondia. E aí o médium não falava nada daquela língua. Vamos supor, numa prática, a pergunta foi feita em francês e o médium lá achava que não sabia nada de inglês. A resposta que foi dada pela mesa foi em inglês. E aí? Então não é o médium que está influenciando, tem algo a mais atrás. E aí foi o que ele falou. E eles ignoravam tanto que até em língua, ele ignorava ou referia no fato que todos desconheciam, que era o que a mesa fazia. Então o que ocorreu? Ele vai citar no item 70 para a gente uma história muito interessante. No navio da Marinha Imperial Francesa, estava estacionado na China, ou seja, atracado na China, toda a sua equipagem, como ele diz aqui, equipagem naquela ocasião, ou atualmente chama-se tripulação, desde os marinheiros até o Estado-Maior, que seriam os oficiais, os comandantes do navio. Eles faziam as mesas falassem, ou seja, usavam o fenômeno das mesas. Então eles tiveram naquela ocasião a ideia de evocar uns tenentes, o espírito de um tenente que havia falecido, tá? E uns 2 anos atrás. Aí fizeram o efeito. O espírito veio e depois de várias comunicações que ele deu, com a regra de comunicação daquela época com as mesas, ele disse que, através das pancadas da mesa, ele pediu o seguinte: peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, e deu o valor, que lhe devo, e ainda pediu desculpa, e que lamento não ter podido restituir-lhes antes da minha morte. Bom, ninguém no navio sabia desse fato. O próprio capitão já tinha esquecido do débito do tenente. Aí foi lá nos alfarrábios dele e encontrou a dívida, né? E uma nota da dívida desse tenente para com ele no valor certinho que ele tinha falado. E o que o espírito, então, se houve essa realidade, e se o espírito confirmou, o valor que ele deu foi confirmado, a dívida que ele deu existia, então tem alguma coisa estranha. Essa mesa foi, na realidade, utilizada pelo espírito daquele tenente para se comunicar e mandar efetuar o pagamento que ele devia àquele capitão. Raciocínio rápido que Kardec e outros da época tiveram. E aí ele vem mostrar-nos isso no 71, que com esses eventos o tempo foi passando e as coisas foram se aperfeiçoando. Então, se aperfeiçoou em obter essas comunicações com os espíritos de processos de pancadas alfabéticas, mas ainda era muito complicado.
E aí, algumas coisas também foram obtidas através de extensão, como revelações sobre o mundo dos espíritos e tudo mais sobre isso, mas indicaram os próprios espíritos outros meios para se utilizar para facilitar essa comunicação. E aí vieram as comunicações escritas. As primeiras delas foi uma adaptação simples de uma mesinha com um lápis colocado na ponta. Essa mesinha, o médium colocava a sua mão e o lápis saía redigindo diretamente tudo que ele queria ali naquele momento. Bom, dali evoluiu. A mesinha foi adaptada de tal forma que ela ficou do tamanho da mão para facilitar, e assim por diante foi crescendo, até que chegou à conclusão que melhor seria que o médium utilizasse o próprio lápis. E aí, como o espírito era quem dominava a mão e manobrava para fazer a escrita, então ficou muito mais fácil o médium, com um lápis na mão, caneta ou algo que escrevesse, colocasse em cima do papel e esperasse a sua passividade normal para que o espírito, em contato com ele, através de algo que mais adiante nós vamos entender como é que esse fenômeno vem a ocorrer, se comunicasse utilizando-se da mão do médium para escrever o que ele queria falar ou queria dizer. E aí, Kardec nos fala uma coisa importantíssima. Esses meios de comunicações foram se alterando. Então, no nosso capítulo, já no item que se segue, que é o 76, ele vai explicar minuciosamente como é que eram feitas essas comunicações. Então, por hora, nós vamos concluir o nosso estudo aqui, observando que uma coisa se teve a certeza absoluta logo depois que começou-se a entender que as mesas escreviam, as mesas sabiam usar o alfabeto, as mesas sabiam usar os números, as mesas sabiam contar histórias como a do tenente. Então, não eram as mesas, mas sim algo inteligente por trás daquilo. Esse algo inteligente é que eram os espíritos. Minha gente, muito obrigado pela atenção e eu espero que vocês estudem mais a fundo em casa, porque esse capítulo é muito bonito e é muito interessante para que nós compreendamos como foram evoluindo as comunicações espirituais conosco, para que hoje nós tivéssemos a psicografia, para que tivéssemos a psicofonia e outros mais meios de comunicação mais fáceis para os espíritos poderem se comunicar conosco. Que Deus nos abençoe e que tenhamos muita paz. Boa noite, que assim seja.